Você sabia que o infarto que acontece aos 70 anos começou a se formar 30 anos antes? E que a demência que aparece aos 80 começou décadas atrás, silenciosamente? Milhões de pessoas estão morrendo de câncer, infartos e demência, porque ninguém lhes contou esta verdade simples. Mas, a partir de hoje, você vai descobrir como evitar isso. A cada ano, milhões de pessoas ao redor do mundo são surpreendidas por diagnósticos de doenças graves, como câncer, infartos e demência. O que muitos não sabem é que estas doenças não aparecem de repente. Elas começam a se desenvolver décadas antes, através de processos silenciosos que acontecem dentro do nosso corpo. Pense assim: é como uma casa que vai rachando aos poucos. No começo, as rachaduras são pequenas e invisíveis, mas, se ninguém cuida, um dia a parede desaba. O mesmo acontece com o nosso corpo. Enquanto estamos na faixa dos 40, 50 ou 60 anos, processos como inflamação no corpo, problemas no intestino e desequilíbrio das bactérias que vivem dentro de nós vão causando pequenos danos. Estes danos vão se acumulando, e lá pelos 70, 80 anos, aparecem as doenças graves. A boa notícia é que tudo isso pode ser evitado. Por que algumas pessoas chegam aos 70, 80 anos ainda fortes, lúcidas e cheias de energia, enquanto outras da mesma idade já estão tomando 10 remédios diferentes? Qual é o segredo que os médicos mais respeitados do mundo estão descobrindo sobre como evitar estas doenças? E qual é o erro que você pode estar cometendo todos os dias sem perceber? Um erro que está comprometendo sua saúde neste exato momento. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar todas estas respostas. Respostas que podem adicionar anos de qualidade à sua vida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo importante sobre saúde. E nos diga nos comentários de que parte do mundo você está assistindo. Adoraríamos te conhecer melhor. Vamos começar entendendo uma verdade fundamental. Pesquisas realizadas por médicos experientes em diversos países mostram que cerca de 85 a 90% da nossa saúde depende dos nossos hábitos diários, e apenas 10 a 15% tem a ver com remédios ou cirurgias. Isso significa que aquilo que você come, como você se move, como você dorme e até mesmo como você pensa, tem um impacto muito maior na sua saúde do que qualquer remédio. Mas por que isso é tão importante, especialmente para quem já passou dos 55 anos? Porque é nesta fase da vida que os pequenos erros que cometemos no passado começam a cobrar o preço. Mas também é nesta fase que pequenas mudanças nos hábitos podem fazer uma diferença enorme. Veja bem, se você tem uma torneira pingando na sua casa, uma gotinha por vez não parece grande coisa. Mas depois de meses e anos, aquele pequeno vazamento pode causar um estrago enorme. Do mesmo jeito, pequenos hábitos ruins todos os dias vão causando danos no seu corpo. A diferença é que você pode parar este vazamento agora. Não importa a sua idade. Estudos científicos comprovam que mesmo pessoas de 70, 80 anos conseguem reverter muitos problemas de saúde quando começam a cuidar melhor de si mesma. Agora vou compartilhar com você 7 descobertas fundamentais sobre saúde que especialistas renomados apresentaram em um evento que reuniu mais de 15 mil pessoas. Estas são informações práticas que você pode começar a aplicar ainda hoje. Descoberta número 1. Seu intestino controla muito mais do que você imagina. O intestino é fundamental para a digestão, mas ele também controla grande parte da sua saúde. Dentro dele vivem trilhões de bactérias, formando a microbiota intestinal, que pode ser vista como um jardim de bactérias boas. Quando esse jardim está saudável, você tem mais energia, humor melhor, imunidade forte e até o cérebro funciona melhor. Mas, quando está desequilibrado, com muitas bactérias ruins, surgem problemas como inflamação, distúrbios intestinais
e doenças persistentes. Estudos científicos comprovam que cuidar das bactérias intestinais pode prevenir diabetes, doenças cardíacas, depressão e até demência. Como cuidar desse jardim? Primeiro, comendo fibras todos os dias, presentes em frutas, vegetais e grãos integrais. Você precisa de cerca de 35 gramas de fibras diárias. Segundo, consumindo alimentos fermentados como iogurte natural, kefir e kombucha, ricos em bactérias boas. Terceiro, evitando produtos que matam as bactérias boas, como sabões antibacterianos, antibióticos e remédios para azia. Se você tem azia frequente, procure tratar a causa, não apenas os sintomas. Descoberta número 2. Perder músculo depois dos 50 é mais perigoso do que você pensa. À medida que envelhecemos, nosso corpo perde massa muscular, um processo chamado sarcopenia. Porém, perder músculo não é só uma questão estética. Isso aumenta o risco de diabetes, quedas, problemas cardíacos, perda de memória e até depressão. Os músculos não servem apenas para força. Eles ajudam a controlar o açúcar no sangue, protegem os ossos, melhoram o equilíbrio e liberam substâncias benéficas para o cérebro. A boa notícia é que você pode ganhar músculo em qualquer idade. Mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, é possível criar novos músculos com treino. Estudos com pessoas de 80 anos que nunca se exercitaram mostram que, em poucas semanas, conseguiram ganhar massa muscular. Para isso, você precisa de 3 coisas. Primeiro, exercícios de força pelo menos 2 vezes por semana, como levantar garrafinhas, agachar ou subir escadas. Segundo, comer proteína suficiente, cerca de 1,5 gramas por quilo do peso corporal. Terceiro, aumentar gradualmente a dificuldade, como trocar garrafas de água de 1 litro por 2. Descoberta número 3. Jejum moderado pode adicionar anos à sua vida. Fazer jejum moderado, ou seja, passar algumas horas sem comer, pode ser uma das melhores coisas para a sua saúde. Não falo de passar fome ou dietas radicais, mas de dar um descanso para seu corpo entre as refeições. Estudos mostram que, quando você passa algumas horas sem comer, seu corpo ativa um processo de limpeza interna chamado autofagia, ou a reciclagem celular. E o mais interessante é que esse processo é um dos poucos comprovados que aumentam a expectativa de vida saudável. Como fazer jejum de forma segura? O jejum intermitente de 12 a 16 horas é uma opção simples. Por exemplo, se você janta às 7 da noite e só toma café da manhã às 7 da manhã do dia seguinte, já fez 12 horas de jejum. Durante o jejum, você pode beber água, chá ou café sem açúcar. Alternar dias de jejum com dias de alimentação mais leve, com vegetais, frutas e grãos integrais, também é eficaz. Se você tem diabetes ou usa medicamentos para baixar o açúcar, consulte seu médico antes de iniciar o jejum. Descoberta número 4. Sua mente e suas emoções afetam diretamente sua saúde física. A ciência moderna comprova algo que muitas culturas já sabiam. O que acontece na sua mente afeta diretamente o corpo. Quando você está estressado, preocupado ou com raiva, o corpo produz hormônios como cortisol e adrenalina. Se esses hormônios ficam elevados por muito tempo, causam inflamação, aumentam a pressão, prejudicam o coração e enfraquecem a memória. Por outro lado, ao cultivar paz interior, gratidão e conexão espiritual, o corpo produz substâncias que curam e protegem. Estudos mostram que pessoas com práticas espirituais regulares têm menos dores crônicas, menos depressão, menos problemas cardíacos e vivem mais. E o melhor, não é necessário seguir uma religião específica, apenas praticar a quietude mental e cultivar emoções positivas. Como aplicar isso? Comece o dia com gratidão, pensando em 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que simples. Pratique alguns minutos de silêncio ou meditação, apenas prestando atenção na respiração. Caminhe descalço na natureza, o que tem um efeito calmante comprovado.
Pratique alimentação consciente, comendo devagar, saboreando os alimentos e focando no momento. Descoberta número 5. Seus ossos precisam de impacto e movimento, não de repouso. Se você tem osteoporose ou artrose, provavelmente já ouviu o conselho de fazer repouso e evitar impactos. No entanto, estudos mostram o contrário. Seus ossos e articulações precisam de movimento e até de impacto para se manterem fortes. Assim como os músculos, se os ossos ficam muito tempo sem atividade, eles enfraquecem. Caminhadas e subir escadas, por exemplo, proporcionam pequenos impactos que ajudam a fortalecer e aumentar a densidade óssea. Quando você fica parado, os ossos enfraquecem. Outra descoberta importante é sobre o cálcio, CQ. Muitas pessoas tomam suplementos, pensando que isso fortalece os ossos. Porém, cálcio isolado pode ser prejudicial, aumentando o risco de pedras nos rins e calcificação nas artérias. O que realmente fortalece os ossos é a combinação de cálcio, magnésio, vitamina K e movimento. E a melhor fonte de cálcio são os alimentos naturais. Como fortalecer seus ossos naturalmente? Primeiro, caminhe regularmente, especialmente em terrenos irregulares. Segundo, faça exercícios de força, que também fortalecem os ossos. Terceiro, consuma alimentos ricos em cálcio, magnésio e vitamina K, como brócolis, espinafre e couve. Caldo de ossos, feito com ossos de frango ou boi, é excelente para os ossos. Quarto, tome sol regularmente, pois a vitamina D é essencial para absorver o cálcio. Descoberta número 6. Pressão alta pode ser controlada naturalmente na maioria dos casos. Muitas pessoas se preocupam com a pressão alta, tomando remédios diários e achando que nunca vão se livrar deles. Mas a verdade é que a maioria dos casos pode ser controlada e até curada com mudanças no estilo de vida. A pressão alta não é algo temporário, ela é constante, mesmo em repouso. Para medir corretamente, faça 3 medições diárias, por 7 dias, depois de 10 minutos de descanso. Se a média for alta, você tem hipertensão. No entanto, antes de começar a medicação, tente mudanças naturais no estilo de vida. Estudos mostram que essas mudanças funcionam tão bem quanto os remédios para casos leves e moderados. Primeiro, faça exercícios aeróbicos regularmente. Caminhadas de 30 minutos, 5 vezes por semana, podem reduzir a pressão em até 10 pontos. Segundo, reduza o sal na comida. Tente usar menos de 2 gramas de sal por dia e opte por sal com potássio. Terceiro, elimine ou reduza alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos e embutidos, que aumentam a pressão. Quarto, consuma mais potássio. Alimentos como banana, batata doce, abacate e feijão são ricos nesse mineral e ajudam a controlar a pressão. Descoberta número 7. Exercício físico é o remédio mais completo que existe. Se existisse uma pílula que melhorasse seus ossos, humor, pressão, açúcar no sangue, colesterol, sono, memória e expectativa de vida, todos queriam tomar. A boa notícia é que essa pílula existe e ela é gratuita. Exercício físico. Médicos e pesquisadores chamam o exercício de polipílula, porque ele trata e previne muitas doenças ao mesmo tempo, sendo mais poderoso que qualquer remédio isolado. Ele reduz em 50% o risco de infarto, 50% o risco de diabetes, 30% o risco de câncer de intestino e mama, e também de demência e Alzheimer. Melhora a densidade óssea, equilíbrio, humor, memória, sono e a qualidade de vida. E quem se exercita regularmente vive de 7 a 10 anos a mais que os sedentários. Pode estar pensando, já estou velho para começar. Mas não. Estudos com pessoas de 80 a 90 anos, que nunca se exercitaram, mostram grandes benefícios. Não precisa ser atleta. Exercícios moderados funcionam. Combine exercícios aeróbicos como caminhadas ou natação e exercícios de força 2 a 3 vezes por semana. Comece devagar e aumente gradualmente. Encontre algo que goste: dança,
jardinagem, yoga, o que preferir. O importante é se mover. Agora que você conhece estas 7 descobertas fundamentais, vamos falar sobre como aplicar tudo isso no seu dia a dia de forma prática. Eu sei que pode parecer muita informação, mas não precisa fazer tudo de uma vez. Vou te dar um plano simples para você começar. Semana 1, escolha apenas uma mudança. Pode ser começar a caminhar 10 minutos por dia, ou pode ser adicionar mais vegetais nas suas refeições, ou pode ser começar seu dia com gratidão. Faça apenas uma coisa, mas faça todos os dias. Semana 2, adicione uma segunda mudança. Se na primeira semana você começou a caminhar, agora adicione mais vegetais. Se começou com vegetais, agora adicione a caminhada. Continue fazendo a primeira mudança também. Semana 3, adicione exercícios de força simples. Pode ser apenas 10 minutos, 2 vezes por semana, fazendo agachamentos segurando numa cadeira, flexões de braço na parede, subir e descer uma escada várias vezes. Semana 4, experimente o jejum intermitente simples. Tente passar 12 horas entre seu jantar e seu café da manhã. Se você costuma jantar às 7 da noite, tome café da manhã só às 7 da manhã. A partir do segundo mês, vá adicionando gradualmente as outras mudanças. Inclua alimentos fermentados como iogurte natural. Aumente suas porções de proteína se você perceber que come pouco. Comece a praticar alguns minutos de meditação ou silêncio. Reduza o sal e os alimentos ultraprocessados. Lembre-se, não precisa ser perfeito. Se você fizer 80% certo, já vai ter resultados incríveis. O importante é a consistência. Fazer um pouco todos os dias é muito mais poderoso do que fazer muito de vez em quando. Agora, preciso te dar alguns avisos importantes. Embora tudo o que compartilhei aqui seja baseado em ciência e seja seguro para a maioria das pessoas, existem algumas exceções. Se você tem diabetes e toma remédios que baixam o açúcar no sangue, converse com seu médico antes de fazer jejum intermitente, porque o jejum pode baixar demais seu açúcar. Se você tem problemas graves no coração ou já teve infarto recente, converse com seu médico antes de começar exercícios de força. Comece muito devagar e sempre sob supervisão. Se você toma remédios para a pressão, não pare de tomar sem orientação médica. Você pode ir reduzindo gradualmente conforme sua pressão normaliza, mas sempre com acompanhamento. E lembre-se, estas informações não substituem uma consulta médica. Elas são complementares ao tratamento médico, não um substituto. Sempre converse com um profissional de saúde antes de fazer mudanças importantes. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo foi útil para você, clique no botão de like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem estas informações tão importantes. Deixe um comentário contando qual destas 7 descobertas você vai aplicar primeiro na sua vida. E se você conhece alguém que poderia se beneficiar destas informações, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que está preocupado com a saúde. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Continue cuidando da sua saúde, porque você merece viver muitos anos com qualidade, energia e alegria.